Então vamos começar aqui o nosso segundo episódio do podcast da Livre Escola. Primeiramente eu quero dar as boas-vindas a todos que estão me ouvindo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do YouTube e verificar aqui na descrição os links tanto para o Instagram quanto para o blog aqui do projeto. E se vocês quiserem ficar por dentro de todas as novidades, se cadastrem lá na lista VIP do blog, porque sempre que eu postar lá no blog vocês vão receber notificação. E também quando tiver materiais disponíveis para download, eu vou avisar através da lista VIP. Então é importante que vocês se cadastrem caso vocês queiram receber as notificações aqui. E ative as notificações aqui também no YouTube, porque semanalmente que tem conteúdo. Nas terças vídeo e nos sábados o podcast. Como vocês perceberam aí pelo vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos falar brevemente sobre o novo paradigma científico. Como a ciência vem mudando a sua percepção, né? E essa percepção ela é obviamente aceita por um grupo de cientistas, enquanto outro grupo não aceita essa visão mais disruptiva da ciência, mas tudo bem. Sempre que a gente bate de frente com paradigmas, com ideias pré-concebidas que a gente tem, existe uma certa resistência em rever essas ideias. Inclusive, agora eu estou percebendo que esse episódio de hoje ele tem tudo a ver com o vídeo que saiu nessa semana. Eu não tinha percebido isso, mas eu acho que sem querer a gente acabou fazendo um link aqui. Porque no vídeo anterior, que eu vou colocar, se eu lembrar aqui no card para te assistir, eu falei sobre a importância da gente abandonar as nossas certezas. Ou seja, da gente esquecer por alguns instantes o que a gente considera como verdade absoluta, né? Deixar isso de lado para conseguir aproveitar melhor diferentes pontos de vista e conseguir tirar dali o melhor para a nossa evolução de conhecimento, enfim. E eu acho que tem tudo a ver com esse episódio de hoje, porque hoje eu estou falando aqui sobre romper paradigmas da ciência, né? E basicamente nesse episódio aqui eu vou trazer algumas teorias que vêm sendo discutidas nos últimas décadas, até últimos séculos aqui, né? Século XXI, século XX, com certeza são anos de muita transformação científica e um salto de paradigma, né? Uma expansão de paradigma que está sendo bem interessante. Pelo menos para mim, no meu ponto de vista, está sendo bem interessante. Algumas das teorias que eu vou trazer aqui, elas já estão bem estabelecidas, já estão aceitas, apesar de existir uma certa resistência, é, elas já estão bem consolidadas. Enquanto que outras mais recentes ainda estão em fases de experimentação, comprovação, e não é todo mundo que considera essas hipóteses como verdadeiras, apesar de existirem, né, cálculos matemáticos que demonstram a veracidade dessas hipóteses. Porque, só um parênteses aqui, quando a gente formula dentro do meio científico uma teoria, essa teoria, não sei se eu já não falei isso em algum momento aqui, mas ela passa por uma certa comprovação teórica que geralmente é comprovada pela matemática. Então, cálculos e expressões matemáticas são feitas para tentar compreender como que um determinado fenômeno aconteceria na natureza, mesmo a gente não conseguindo analisar ele na prática. Esses experimentos são feitos e muitas vezes a matemática comprova alguma teoria como sendo possível, mas ainda assim existe aquela pontinha de dúvida porque não se viu ainda na prática, ou porque aquela teoria ali comprovada, mesmo comprovada a sua possibilidade pela matemática, vai contra algum paradigma vigente. Enfim, mas a gente começa tudo isso, digamos assim, lá no século XX, no comecinho do século XX, com a teoria quântica. A teoria quântica, ela expandiu o paradigma da física, onde a gente vivia uma física mais clássica, né, uma física de Newton, aquela mais cartesiana mesmo, onde a gente tinha que a matéria era o princípio de tudo e que tudo no universo, na natureza, tinha uma origem material. A teoria quântica foi quebrando isso e foi expandindo, dizendo que, na verdade, tudo é constituído de matéria, mas que a matéria é só uma ilusão dos nossos cinco sentidos e que, no fundo, a matéria é energia condensada.
Inclusive, o primeiro vídeo aqui do canal eu falei sobre isso, dá uma conferida se tu ainda não viu, né? E essa teoria, ela começou então a mexer um pouco com o paradigma vigente na época, e até hoje muita gente ainda não tem esse conhecimento, não compreende isso, acha que o átomo realmente é a menor estrutura do universo, né? Sendo que existem outras partículas até a gente chegar no vácuo, que é a ausência da matéria, que é essa energia condensada, tá? E mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês, mas essa teoria de que a energia seria tudo também não, talvez seja considerada ultrapassada em um futuro não tão distante, talvez, porque existe algo além da energia. Mas a gente vai falar lá no final, mas é uma teoria, então por enquanto, a gente já tem essa comprovação, digamos assim, que a energia é o que compõe tudo e compõe a matéria. E também foi descoberto, né, junto com isso, a existência do campo quântico, esse vácuo, que muitos chamam de vácuo quântico, campo quântico, somente campo, enfim. Mas existe esse estado da matéria, que é, digamos assim, o campo quântico da onde tudo vai se originando. Outras coisas que começaram a surgir foi a própria dualidade onda-partícula, né, que no experimento da dupla fenda foi comprovado que existia uma superposição nos elétrons ali testados naquele experimento, que eles eram onda e partícula ao mesmo tempo, e que o que definia, né, digamos assim, era quando aquele elétron era mensurado, era medido. E aí surgiu também o princípio do observador, né? Que o observador, a pessoa ali que está mensurando o experimento, ela vai provocar uma definição para que aquela sobreposição, superposição ali seja definida. Porque até antes de ser observado, o elétron é onda e partícula ao mesmo tempo. Não é nenhuma coisa nem outra, ele é as duas ao mesmo tempo. Ele é, digamos assim, energia e matéria ao mesmo tempo. Quando ele for observado, ele se transforma ali somente na matéria e o experimento consegue captar. Eu acho que não cheguei a falar ainda sobre o experimento da dupla fenda aqui, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas ele é um dos experimentos bases assim da mecânica quântica e através dele que diversas teorias foram formuladas. Dentro ainda da mecânica quântica a gente tem o entrelaçamento quântico, que ele mostra que quando dois objetos, por exemplo, dois átomos, dois elétrons, enfim, eles têm algum tipo de contato, eles ficam conectados, entrelaçados ou emaranhados a nível quântico. E mesmo que eles sejam separados a anos-luz de distância, é possível, através da mensuração de um, conseguir afetar o outro. Então, é como se eles tivessem uma espécie de conexão, só que na verdade não é que eles tenham uma conexão, não existe nenhum tipo de, de, de interligação em si entre eles ou informação passando para ele. Na verdade, é como se eles se tornassem uma coisa só, mesmo com toda essa distância. Isso é é, bem perturbador quando a gente fala em compreensão da física, né? Porque olha que louco uma coisa estar com uma distância tão grande como anos-luz e ainda assim conseguir afetar ah, o outro, outra partícula, né? Mas são coisas na teoria quântica que já são comprovadas, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês até agora já foi comprovado tanto matematicamente como experimentos feitos em laboratório conseguiram comprovar sim boa parte do que eu estou trazendo para vocês. Obviamente que eles não conseguiram fazer partículas ficarem anos-luz de distância e fazer o teste, mas matematicamente o resultado vai ser o mesmo que o feito em laboratório, tá? Mas além da teoria quântica, a gente tem também os campos morfogenéticos do biólogo Rupert Sheldrake, que também foi bem inovador, digamos assim, para a área da biologia, onde ele traz essa teoria que existe então uma espécie de campo organizador que ele atuaria de forma semelhante que um campo eletromagnético. Se a gente pegar dois ímãs, por exemplo, a gente consegue afetar a distância, um ímã afetar o outro. Eu não preciso encostar um ímã no outro para ele atrair ou repelir aquele outro ímã.
Isso vai acontecer porque existe um campo eletromagnético ali que vai fazer essa ação que teoricamente acontece à distância, mas na verdade existe um campo ali entre os dois que a gente não consegue perceber, mas o campo está ali, né? E esse campo organizador, que é o campo mórfico, ou também campo morfogenético, tá? Também é conhecido, ele seria como se fosse uma extensão da nossa mente, né? E que ele permitiria, por exemplo, que no caso dos pássaros ou até alguns animais que andam em bando, voam em bando, através desse campo eles conseguem se deslocar de forma bem organizada. Eles não precisam então necessariamente estar observando o que o outro animal está fazendo, ou o que o grupo como um todo está fazendo através desse campo de uma forma, entre aspas, intuitiva, mas que não tem nada a ver com a intuição, mas sim com o sentir desse campo, eles conseguiriam fazer todo esse trajeto sem se perder, sem errar o caminho ou algo do tipo. Ele também, o Sheldrick, fez vários testes, porque ele dizia que esse campo, então, ele comprovaria e explicaria, né, por que que algumas pessoas, quando são observadas, elas sentem uma sensação estranha. Por causa que a pessoa que está observando, de certa forma, estaria interferindo nesse campo e esse campo captaria essa presença e a pessoa perceberia. Então ele fez vários testes com pessoas, né, para buscar descobrir se essa hipótese era verdadeira ou falsa, e nos testes que ele fez, ele conseguiu um resultado bem positivo, e essa hipótese, então, de que esse campo interferiria nessa sensação, né, é, seria verdade, então, tá? E ele também traz que essa teoria do campo, né, esse campo organizador, ele é o que define a forma e o comportamento dos organismos na natureza. Então, a forma como nossos genes vão se expressar e vão formar o nosso corpo e estrutura do nosso corpo, ou de qualquer animal ou planta, estaria conectado também com esse campo morfogenético. Que no caso, por exemplo, quando uma planta nasce, ou um bebê nasce, ou qualquer outro animal nasce, esse campo ele já está formado, digamos assim, como o animal ou a planta adulta. E que durante o desenvolvimento o animal, a planta, ia crescer através, obviamente, do seu DNA, que iria colocar ali, dando as ordens para o crescimento acontecer e para a formação das partes do indivíduo acontecer, tanto durante a formação como durante o desenvolvimento, crescimento, mas ele seguiria então o padrão desse campo mórfico ou campo morfogenético. A gente também tem a teoria do universo holográfico, é bastante coisa, eu sei. O episódio anterior ficou bem curtinho. Esse aqui tá um pouquinho maior, porém eu quero jogar aqui para vocês algumas teorias e a gente vai ao longo dos podcasts, dos vídeos e também artigos no blog falando um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas a gente tem a teoria do universo holográfico. Essa teoria, ela diz que toda a nossa realidade, nosso universo, inclusive nós, é, tudo que a gente vê aqui nesse universo 3D, né, com altura, profundidade, comprimento, enfim, tudo isso aqui no mundo 3D é, na verdade, uma projeção de uma informação que está armazenada em uma superfície 2D, né? Então, essa é uma coisa bem perturbadora, digamos assim, porque é estranho pensar que tudo que a gente está vendo, na verdade, não é real, mas sim uma projeção que está sendo projetada a partir de uma superfície 2D com duas dimensões. Porque é assim que os hologramas funcionam, então por isso o universo holográfico, o princípio do universo holográfico, ou teoria do universo holográfico. E ele foi então, surgiu essa teoria a partir dos estudos, né, da toda a matemática que tenta desvendar como é o funcionamento dos buracos negros. Porque o que eles perceberam? Que no buraco negro, quando alguma coisa entra ali naquele buraco negro, independente do que for, de repente um objeto entrou ali, o que vai acontecer? O objeto 3D ele vai sim desaparecer, porém a informação desse objeto vai ficar gravada na superfície do buraco negro em dimensões 2D, né? Então, na teoria, seguindo essa teoria, esse objeto
que sumiu, digamos assim, se destruiu, entre aspas, ali naquele buraco negro. Ele teve a informação gravada em 2D na superfície do buraco negro e com a existência, que inclusive a matemática também já prova de um possível buraco branco, essa informação seria expelida pelo buraco branco na forma do objeto 2D, mas isso a gente teria que entrar em outras questões, como dimensões paralelas, enfim. Mas não vamos entrar nesse momento aqui, tá? Mas essa teoria surgiu a partir dessas informações obtidas, né, no estudo dos buracos negros. E isso é muito perturbador porque mexe muito com a nossa noção de tempo, de espaço, de matéria, né? Imagina a gente acreditar já achou um pouco estranho pensar que tudo na verdade é energia, né, e não é matéria. Imagina a gente ter que mudar, agora dar um salto de paradigma em que tudo na verdade não é energia. A energia também não existe. O que existe é uma informação armazenada em algum local e essa informação projeta a energia para condensar e formar toda a matéria. Realmente a física ela tem se mostrado bem revolucionária em muitos aspectos, né, principalmente quando entram nessas teorias da ciência moderna. Mas eu acredito que qualquer coisa nova, né, qualquer pensamento novo, qualquer teoria nova, ela sempre choca no começo, porque é algo diferente do que a gente está acostumado, mas com o tempo a gente vai começar a se acostumar com essas ideias, né? Mas o interessante é a gente estar sempre buscando evoluir e estudar, e como eu disse, deixar as certezas de lado e cair, mergulhar fundo em tentar entender essas teorias, o que pode ser correto, o que faz sentido para nós. De repente, algumas coisas aqui não façam tanto sentido nesse momento, mas mais para frente, com mais estudo, mais pesquisa, é, comece a fazer mais sentido, enfim. E por fim, eu trouxe aqui uma teoria do físico Nassim Haramein, que ele traz uma teoria de que o Big Bang, na verdade, né, ele não seria o início do universo, que antes do Big Bang já existia o universo. E que, na verdade, o Big Bang que originou a nossa existência, na verdade, ele está acontecendo diversas vezes, né, em diversos pontos do espaço, e que aquela expansão que aconteceu, na verdade, seria como se tudo estivesse dentro de uma pequena bolha de realidade, e essa bolha, digamos assim, expandiu, e agora a gente está dentro de uma outra bolha de realidade, e que outros Big Bangs vão continuar ocorrendo, porque essa bolha de realidade que nós estamos está em expansão, né? Então, entraria na questão ali dos multiversos, né? Dos universos múltiplos. Mas então é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Espero que não tenha sido muita informação. Tem bastante coisa para vocês pesquisarem aí no final de semana. Deem uma pesquisada aí nessas teorias, tanto a teoria quântica como a teoria dos campos mórficos, teoria do universo holográfico e também essa questão ali do Big Bang ser na verdade uma mudança de bolha de realidade. É bem interessante pesquisar e buscar mais sobre isso. É um assunto que realmente me fascina bastante. Eu estou há mais ou menos uns 4 anos estudando sobre esses tipos de assunto, né? Eu sempre me interessei, mesmo antes de entrar na universidade, sempre me interessei por pesquisar sobre esses assuntos e é algo que me fascina bastante e eu pretendo trazer para vocês aqui, lembrando que sempre eu vou trazer com algum tipo de referencial científico, algum cientista que eu acompanhe, algum livro, algo do tipo, mas vai ter um pouco da minha visão e da minha interpretação daquele conteúdo, daquele assunto. Então, se vocês tiverem a oportunidade de buscar também conhecimento diretamente ali do cientista, é interessante também, porque de repente pode ter alguma coisa que na minha interpretação não ficou muito clara e eu não trouxe, e para ti pode ser interessante. Então é muito bom a gente buscar sempre da fonte para não acontecer o que a gente chama de ruído, né? Porque é aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. De repente eu estou trazendo uma informação aqui para vocês, mas eu coloquei um ponto de vista meu, e aí talvez na interpretação de vocês a história fique totalmente diferente, certo? Muito obrigado, então. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Ficou bem grande, então eu vou tentar fazer conteúdos mais
objetivos possíveis, mas em assuntos mais complexos não tem muito jeito, né? Tem que ser um pouquinho maior. Muito obrigado, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam lá na lista do blog, sigam no Instagram e até a próxima. Tchau!